Então, bom dia, pessoal. É um prazer estar entre amigos para tomar esse café Good morning. e It's a falar um pleasure pouco to be among sobre friends. o tema da restauração florestal no Brasil e, sobretudo, sobre a união para a restauração que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Eu sou Leonardo Lacerda e trabalho como diretor para clima internacional da TNC, da Nature Conservancy, e é uma satisfação e uma honra poder estar moderando esse debate aqui hoje com vocês. Sejamos muito claros, se a gente quer atingir a tão ansiada neutralidade até 2050, é impossível chegar até lá sem restauração. É impossível a gente não ter um sistema que possa absorver e capturar carbono. Todos os cenários apontam sobre essa necessidade. Na TNC nós fizemos um estudo e vimos que até 2070, se utilizarmos só o CCS, as diferentes formas de engenharia para poder capturar, para sequestrar e armazenar carbono, isso custaria em torno de 74 trilhões de dólares, enquanto que as soluções naturais nos custariam em torno de 14 trilhões. Então, a diferença é fundamental e, sobretudo, nessa área, é uma área que a gente já conhece, que já está pronta e que tem muito menos risco, importa muito menos risco que a outra coisa que ainda é muito desconhecida. Não estou dizendo que talvez as duas não sejam necessárias, mas a urgência está aqui com a gente agora. Então, é indispensável e urgente trabalhar nessa agenda. E, como reconhecimento global disso daí, a gente viu já no nível internacional o reconhecimento pelo Bonn Challenge, o desafio de Bonn, que foi renovado com a Declaração de Nova York em 2014, de tal forma que nós possamos restaurar pelo menos 350 milhões de hectares até 2030. E sabemos que esse tipo de restauração implicariam aí, talvez, geraria pelo menos 9 trilhões de benefícios em termos digamos, de benefícios ambientais, não é? E sociais e serviços ambientais para o mundo. Acho que até 2020, já 162 países já haviam se comprometido a atingir essas metas, 62 governos teriam já se comprometido a restaurar 172 milhões de hectares. Então, a gente está no bom caminho, mas precisa mais, não é? Então, sendo bastante honestos, a realidade tem demonstrado que a implementação desses compromissos é muito mais complexa do que a boa intenção, né? Então, a gente está aqui para poder discutir, quais são os desafios que a gente já tem encontrado, como é que a gente os vence, e como é que a gente dá a amplitude muito mais, e dá mais escala e mais velocidade ao trabalho. Então, foi com esse espírito de vencer esses obstáculos que a Conservation International, o World Resources Institute, a WWF e a TNC lançaram essa União para a Restauração, e é uma iniciativa que tem a ambição de restaurar pelo menos 4 milhões de hectares de florestas na Mata Atlântica, no Cerrado e na Amazônia. E a gente vai estar ouvindo, então, um pouquinho sobre isso. E para apresentar e contar o que motivou o estabelecimento dessa união, a gente vai estar, e para destacar também os desafios que a gente tem enfrentado, mas, sobretudo, também discutir como é que a gente pode acelerar esse processo, é que a gente está tendo essa pequena conversa aqui hoje. Então, e para isso a gente conta com a presença de
de um grupo bastante distinto aqui nesse painel, de pessoas que são realmente pesados nessa área de envolvimento já há vários anos. Então eu gostaria de pedir que cada um deles se apresentasse, começando com você, Carolina Genin. Claro, prazer. Bom dia a todos. Carolina Genin, diretora de Clima da WRI Brasil e atualmente também diretora interina do Programa de Florestas. O Programa de Florestas da WRI Brasil foi um dos pioneiros em... Desculpa, gente. Primeiro evento do dia. Perdão. Obrigada. Bom, Carolina Genin, diretora de Clima da WRI Brasil e atualmente também diretora interina de Florestas da WRI Brasil. O Programa de Florestas da WRI Brasil foi um dos pioneiros, junto com as organizações aqui presentes na agenda de restauração no país. E, portanto, estamos muito felizes de ver esse coletivo para fazer força frente à necessidade de escala de uma técnica que nós somos pioneiros e bastante especialistas. Alô, bom dia a todos. Então, eu sou Alexandre Prado, diretor de economia do WWF Brasil. Também feliz de estarmos aqui celebrando essa parceria e espero que seja uma entre tantas outras necessárias para nós todos. Bom dia. Obrigado, Alexandre. E obrigado, Carolina. E é uma boa oportunidade já de talvez fazer a primeira pergunta para o Miguel Moraes, que está com a gente lá do Brasil. Primeiro, muito obrigado por ter acordado tão cedo, a gente ter te derrubado da cama, Miguel. Então, se você pudesse se apresentar e já contar para a gente o que motivou a criação dessa União para a Restauração e o que existe realmente de inovador nisso aí, o que é diferente? Bacana, Leonardo, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo distante, mas eu já me sinto pertinho aí com vocês em Glasgow. Bom dia, eu sou Miguel Moraes, eu sou biólogo, eu fiz meu mestrado em botânica tropical, mas descambei no doutorado para política pública e sustentabilidade. Atualmente eu trabalho como diretor sênior de programa na conservação internacional, então eu cuido da implementação do nosso programa estratégico no Brasil, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que todos nós estamos realmente preocupados com o impacto que as mudanças climáticas podem ter nas comunidades locais, nos povos da floresta, principalmente relacionado a esse contexto de mudança acelerada no uso da terra que a gente tem acompanhado e que ameaça a integridade, a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas naturais. As nossas florestas tropicais, por exemplo, estão perto de um ponto crítico. Acho que todo mundo já sabe disso, um ponto sem retorno. E a gente fica nessa discussão, desmatamento legal e ilegal. Está claro que no Brasil, mais de 90% do desmatamento é resultado de intervenção ilegal. Então, a gente precisa parar o desmatamento e a degradação da terra agora. E a única maneira da gente fazer isso é valorizando a floresta em pé, oferecendo oportunidade para que as pessoas não tenham que se envolver nessas atividades ilegais. Então, a gente realmente acredita que a restauração de paisagens ela pode ser um dos principais pilares de uma economia de baixo carbono, fomentando uma mudança profunda, que não só é capaz de frear o desmatamento, mas de gerar novas receitas, não só relacionadas ao uso sustentável das florestas, mas também a inovação em bens e serviços necessários para dar escala à restauração. Então, a gente está falando da estruturação de todo um setor da economia. A gente pode gerar emprego através da restauração, E eu não me refiro só aqui ao emprego de quem planta árvore, mas também quem coleta semente, quem cultiva muda, o operador de drone, os existencionistas, os especialistas em finanças, enfim, uma série de empregos que são necessários para a gente estruturar essa cadeia, Acho que, já como a década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas tem dito, a gente tem os próximos 10 anos para restaurar os ecossistemas naturais. E todos nós temos um papel a desempenhar. A década, ela visa prevenir, interromper e reverter esse processo de degradação dos ecossistemas, sejam os ecossistemas continentais, seja nos oceanos, mas a premissa básica é que com a restauração a gente pode ajudar a combater a pobreza, a gente pode combater a mudança climática e prevenir uma série de outros problemas, ou mitigar uma série de outros problemas.
está claro para todo mundo que a restauração ela contribui direto com o cumprimento de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então a gente não está aqui falando de uma agenda ambiental, a gente está aqui falando de uma agenda de desenvolvimento, né? Agora, a gente precisa de esforços mais convergentes se a gente quiser ampliar a escala da restauração, enquanto ação de mitigação e de adaptação também, né? Então, milhões hoje são investidos na restauração, mas os esforços acabam por vezes dispersos e limitados à intervenção em pequena escala. Então, no Brasil, por exemplo, quando a gente olha para as ações de restauração na Amazônia, a gente tem muitas pequenas iniciativas e todas estão ameaçadas pela baixa permanência da vegetação secundária, que não é protegida no Brasil, né? Então, de que adianta eu investir milhões em restauração se eu não consigo nem proteger a floresta secundária? Esse dinheiro vai ser jogado no lixo, né? A gente percebe que o Brasil, por exemplo, tem instituições extremamente importantes em funcionamento. E, além disso, que nossos cientistas e restauradores são mundialmente reconhecidos, são referências nessa agenda, né? Eu estou querendo dizer, Leonardo, que a gente tem uma comunidade da restauração no Brasil extremamente organizada, auto-organizada e muito madura, né? A gente tem 3 plataformas que realmente mudaram a situação no que tange a implementação das ações de restauração. Você falava como é complexo implementar essas iniciativas, e a gente tem 3 redes, o Pacto pela Restauração na Mata Atlântica, a Aliança pela Restauração na Amazônia e agora o recém-criado Araticum no Cerrado. E essas redes, elas reúnem tudo que a gente tem de melhor em ciência e prática da restauração. Então, no plano científico, para você ver a importância dessas redes, né, elas funcionam como capítulos regionais da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, né, que é um hub extremamente importante para o avanço da ciência da restauração. E aí a gente percebeu que a melhor maneira de ajudar seria criando oportunidade para o desenvolvimento de intervenções mais coordenadas, de longo prazo, lideradas pela própria comunidade de restauração. Ou seja, aqui a ideia não é reinventar a roda, pelo contrário, é colocar no chão aquilo que a gente já se comprometeu, fazer funcionar, entregar, né? E aí, como a CI, a TNC, o WWF, o WRI já estavam constantemente conversando, inclusive com as mesmas pessoas e organizações, a gente chegou à conclusão que a gente tinha um papel importante a desempenhar. E mais do que isso, Leonardo, que fazendo isso junto, a gente ia chegar mais longe. Então, quando a gente fala de inovação, normalmente a gente espera algo novo, né? Eu acho que, na minha opinião, a União para a Restauração, ela inova fazendo diferente, né? Ela inova no como, porque aqui o compromisso é priorizar fluxos comuns definidos por essas estruturas de governança que já existem, como essas plataformas intersetoriais mencionadas. Ou seja, uma estrutura de baixo para cima para acelerar a ação climática, em vez de chegar com uma iniciativa top-down, né, que muitas vezes não ganha tração no território, tá? Então, em vez de trabalhar para projetar novas iniciativas que poderiam acabar competindo por recurso, a gente decidiu se comprometer com as iniciativas já existentes. Ou seja, para além dessa preocupação com a adicionalidade, aqui tem uma preocupação com o resultado, com entregar. A gente quer ter certeza de que a gente pode criar oportunidade para a comunidade da restauração. E a melhor maneira de fazer isso é fortalecendo essas plataformas, trabalhando com essas organizações locais. A gente tem muito orgulho do Pacto, da Aliança, da recém-criada Araticum, e a gente acredita que o mundo pode aprender bastante com essas iniciativas. Então, a gente não está inventando novas metas, novos objetivos, a gente está trabalhando com os que a gente já tem, porque a gente quer que funcione, né? O compromisso aqui é com o resultado, e a gente só tem a próxima década para fazer isso dar certo, né? De acordo com a nossa legislação, a gente tem mais de 20 milhões de hectares que devem ser restaurados. É muita terra, né? A nossa primeira versão da NDC menciona 12 milhões de hectares, considerando diferentes abordagens e técnicas. O governo diz que isso já está sendo feito, que na verdade a gente já entregou mais do que 12 milhões de hectares, porque ele olha para toda a vegetação regenerante e diz que aquilo é uma vegetação em restauração. Mas a gente sabe que não é assim. Se não tem intencionalidade, se não tem proteção legal, se não tem monitoramento e manutenção, não está sendo restaurado. É um processo de sucessão ecológica, né? Agora, com a baixa permanência das florestas que a gente tem no Brasil, é temerário a gente achar que isso vai para frente dessa forma. Então, precisa sim de apoio, acho que precisa de reconhecimento, sabe? De mostrar que essas iniciativas têm um potencial enorme para chegar muito longe. Por isso que a gente está aqui comprometido com esse 1/3 dos 12 milhões, né? Estamos olhando para 4 milhões. Tá? É uma visão, assim, uma união que está voltada para ações que possam acelerar esse processo, que ajude a gente a ampliar a ação climática por meio da restauração de paisagens.
Então, o nosso objetivo é apoiar essas iniciativas com potencial de entrega, Leonardo. Acho que é hora de mudar de marcha e deixar que a população local mostre o caminho. É hora da gente trabalhar junto por um futuro melhor, Leonardo. E eu acho que a CI e todas as outras organizações envolvidas, a gente está muito feliz em fazer parte dessa união, porque a gente realmente acredita que a gente pode transformar essa realidade e mudar as coisas, implementar e colocar a restauração no chão. Então é um prazer estar aqui, Leonardo. Obrigado pela oportunidade. Muito, muito obrigado. E uma capacidade incrível de ser tão articulado e tão cedo aí, ainda, imagino só tomando um pequeno cafezinho, né? Mas muito importante o que você disse, que é uma iniciativa que está tentando entregar 1/3 do que o Brasil se comprometeu. Então, se eu te pergunto, Carolina, quais são realmente os benefícios da restauração florestal no Brasil? E a gente já tem alguma evidência de que realmente restauração no Brasil já está se tornando, ou já é um negócio interessante para o fazendeiro, para o agricultor? Lá vou eu. Vamos lá. Yes, sim. here we go. Os benefícios da restauração no Brasil estão bem mapeados. E é interessante que eu acho que só essa aliança que está aqui já é uma evidência bastante concreta. Você ter 4 instituições do tamanho das nossas, trabalhando coletivamente, de forma super integrada, cada um tendo um papel muito claro para combater um problema que é de alta complexidade, né? Não um problema, um desafio, que é restaurar em escala em uma década, como o Maurício dizia. Então, é super importante. A natureza é um elemento chave, tanto para a gente conseguir combater as mudanças climáticas, quanto para a gente combater mudanças climáticas trazendo bem-estar para a população, certo? Essas duas coisas não se separam. E esse combate, ele envolve uma transição do nosso modelo econômico para um modelo econômico de baixo carbono e mais justo. Portanto, também ele tem que, por obrigação, não criar mais desigualdade, mas, se possível, erradicar a desigualdade que a gente tem no sistema hoje. E a restauração é uma peça-chave para isso. E no Brasil a gente tem evidências e números interessantes. Então, primeiro, o benefício para o clima, que também já é palpável. Então, a recuperação de ecossistemas degradados. E o Brasil, essa aliança, trabalha em vários ecossistemas que precisam de cuidados especiais, né? Então, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Amazônia. A restauração é uma forma de capturar carbono da atmosfera, então a gente espera muito em breve que isso também possa ser transformado num valor econômico real que permita o Brasil ter uma economia de escala ligada à restauração e o mercado de carbono. Somos uma liderança forte nisso. Tem um benefício para a agricultura muito evidente. Aqueles agricultores que trabalham, né, com processos de sistemas agroflorestais, que também é uma prática super comum já no Brasil, eles veem um aumento de produção de alimentos, então envolve uma segurança alimentar daquelas famílias, envolve um aumento da renda da família, além de que o solo da propriedade também ganha melhor qualidade, né, melhorias, e a própria propriedade rural e a comunidade como um todo fica mais resiliente a enchentes, a secas e outros eventos extremos. E isso também já é possível de se verificar. Como a equipe da CI também dizia, a geração de empregos é muito clara. O Planaveg estimou, por exemplo, por isso que eu estou com o computador aberto, que tem uns números aqui interessantes para compartilhar com vocês, estimou que seria mais ou menos 190 mil empregos que seriam criados diretamente se o Brasil cumprir a meta de restauração de 12 milhões de hectares até 2030. Isso não é pouco. Globalmente, eu acho esse número também interessante, a WRI estimou que com restauração florestal poderia se criar 3 vezes mais emprego que os setores de óleo e gás, de petróleo e gás hoje no mundo. Então, é uma questão de priorizar o que a gente quer escalar.
né? O Brasil tem as condições para isso. Uma outra coisa interessante são os novos mercados que a restauração pode trazer. O Brasil tem, obviamente, muitas árvores nativas, pouquíssimas sendo exploradas economicamente. O projeto Verena da WRI calculou que seria possível ter retornos de aproximadamente 12% ao longo de 20 anos, investindo em espécies nativas, comparável a projetos de agricultura e silvicultura tradicionais brasileiras. A gente também calculou que para cada dólar investido em pesquisas em silvicultura com espécies, que é uma coisa muito necessária, a gente teria um retorno financeiro de até 2,3 dólares. Então, todas as vezes que a gente foi investir, né, a gente foi investigar qual seria o retorno financeiro, se realmente era um custo-benefício nesse momento, nessa situação econômica que o Brasil está, investir em restauração, todos os números são extremamente positivos. E quem está trabalhando isso no chão também está vendo esses benefícios emergindo. Acho que algo importante a dizer na mesma linha, existe um custo-benefício também muito grande. Não precisa ser caro a atividade de restauração, principalmente se for uma regeneração natural assistida. Não é que o governo federal vem colocando no papel, mas aquela que realmente é a natureza regenerando por força própria, mas com alguma assistência humana, nem que seja uma cerca, um monitoramento, um cuidado diante daquele trabalho que está sendo feito ali. Essa regeneração natural assistida, ela é uma solução de baixo custo e ela traz um benefício muito importante, que é o cumprimento com a legislação ambiental brasileira. Então, ela é uma coisa que o produtor não precisa botar um grande dinheiro, às vezes é uma cerca, um cuidado simples assim, mas isso já permite ele cumprir com a legislação ambiental e isso já abre para ele outras oportunidades. A regeneração natural assistida, ela também pode restaurar áreas muito maiores e com mais rapidez do que o plantio ativo, que nessa situação de emergência climática e de começo, né, de escala, é uma coisa super importante e requer pouca intervenção humana. Uma outra experiência brasileira que é muito interessante, que também prova a força da sociedade civil quando a gente trabalha juntos, é o Observatório Brasileiro de Restauração e Reflorestamento, que foi criado um dos primeiros mecanismos que casou imagem de satélite com dados, né, para identificar quais são as áreas onde essa restauração natural está acontecendo no Brasil, e se mapeou que o Brasil tem cerca de 11 milhões de hectares em processo de regeneração natural em todos os ecossistemas brasileiros. Então, olha o tamanho do trabalho já em andamento, né, 11 milhões de hectares. Por fim, eu gostaria de destacar algo que a gente não fala muito, mas que eu acho que também são números muito importantes, que é o benefício de poupar recursos públicos. As pessoas não fazem essa associação, mas é o que a gente está chamando de infraestrutura natural. E, por exemplo, você plantar matas ciliares em volta de reservatórios de águas de grandes cidades. Estudos também da WRI mostraram que, por exemplo, em São Paulo, se você restaurar 4.000 hectares numa região mapeada como de alta prioridade para regeneração, no sistema da Cantareira, né, que é o sistema de reservatório de água de São Paulo, isso poderia gerar uma poupança para os cofres públicos de 338 milhões de reais em 30 anos. E por que isso? Porque o gestor público ele deixa de gastar dinheiro com químicos, ele deixa de gastar em obras desnecessárias, porque a própria natureza faz uma manutenção daquele sistema. Então, os benefícios são para o produtor, são para os cofres públicos, são para a sociedade em geral e para o sistema legislativo que consegue ver as regras sendo cumpridas, as leis sendo cumpridas. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Carolina. E a gente ouviu falar aqui dos 3 diferentes pactos, digamos, em cada uma dos ecossistemas brasileiros, dos grandes biomas brasileiros para a restauração. Então, eu me pergunto, Alexandre, você pode explicar para a gente um pouquinho esses arranjos institucionais? Porque a gente sabe que é um mundo hipercomplexo, com diferentes atores, né, governamentais, do nível de Estado, do nível federal,
associações de produtores, etc. Explica para a gente um pouco como é que funciona esse grande arranjo institucional para que essas coisas aconteçam no campo, com efetividade. Obrigado, Leonardo. Essa é quase aquela pergunta de 1 bilhão, né? A sensação que eu tenho é que nesse processo de restauração, de como ela evolui, a gente já tem muita consciência, como o Miguel falou, tem uma monetização, como a Carol também trouxe, com bastante consistência. Então, por que não está acontecendo? E a nossa leitura que os arranjos faz parte desse segredo, né? Um pouco a sensação também que eu tenho como o Acordo de Paris numa escala pequena, né? Você tem uma multidão de gente, antes a gente tentava fazer top-down, não funcionou, aí agora a gente está fazendo um bottom-up, né? Vendo o que vem do que está brotando, do que vem desses vários parceiros atuando, e como que a gente dá escala nisso no nível que é desejado para todos, né? Então, o W entra nessa leitura de engajamento, que é onde a gente vai conseguir fazer diferença e inovar. Complementando o que foi falado, aqui eu acho que tem parte do engajamento do setor privado, que é super importante, além, obviamente, dos proprietários de terra, engajamento privado de grandes empresas que participam em processos que a gente está atuando, e aí nos ajudam a construir o caminho dessa larga escala de restauração florestal. Você tem o engajamento da sociedade, então tem toda uma leitura de como a sociedade se conscientiza disso. Então o W está fazendo um processo chama Olimpíadas de Restauração, em torno de 4.000 estudantes no período de um ano e meio, olhando então como se faz restauração e nos apoiando para que daqui a alguns anos, quando obviamente crianças jovens estiverem atuando, eles tenham consciência do que é restauração e como fazer, coisa que hoje a gente tem um gap de informação. Tem uma parte importante disso de inteligência territorial, inteligência de parcerias, né, e que é estruturar a informação e como essa informação chega tanto para os tomadores de decisão quanto para quem está atuando no dia a dia de plantio, formas de plantio, qual é a melhor receita, a melhor renda, se você for plantar no cerrado, uma restauração de um jeito onde que você pode ter potencial maior de renda, na Mata Atlântica e assim por diante. E para tomadores de decisão, se você quer fazer, um pouco como a Carol falou, se a gente for comparar com petróleo e gás, né, então se restauração tem um potencial de geração de emprego muito melhor que petróleo e gás, por que a gente não está fazendo? Petróleo e gás tem consumidor toda hora, né? Restauração não é assim. Então, como é que a gente cria essa massa crítica de consumidores, de geradores de produtos e serviços relacionados à restauração? Então, o que a gente tem hoje, ou teve durante muito tempo? Pequenos casos super interessantes, e o que obviamente que a gente necessita é escalonar nisso. Então, essa parceria de 4 grandes organizações da sociedade civil que atuam em vários biomas, em vários países, é isso que a gente almeja. Começando com 4 milhões, gerando, se a cada 1.000 hectares a gente gera em torno de 200 empregos, né? Você vai gerar aí uns 80 mil empregos só numa parceria. Óbvio que a gente quer escalonar para 12, para 20 e depois disso muito mais. A gente não quer ser necessário, né? Quer que as metas se sobrepassem e que a gente seja um apoiador para que a sociedade então entre num processo de regeneração ativa, baseado na natureza, obviamente, e com retorno econômico e social. É isso, obrigado. Muito obrigado por esclarecer, Alexandre, um pouco como funciona essa coisa e como funcionam esses arranjos. E eu acho que o que eu acho legal disso aí também é que em cada uma das regiões ou cada um dos biomas, esses arranjos são feitos realmente de baixo para cima, organizando segundo as características específicas de cada um, não é? Então a gente tem atuado um pouco mais na Amazônia de forma um pouco mais direta, mas enfim, talvez eu pudesse também aqui agora explicar um pouquinho
como é que do ponto de vista da TNC a gente tem atuado um pouquinho, né? E eu diria o seguinte, se no Cerrado a rede Araticum, ou na Amazônia, ou o Pacto na Mata Atlântica, na Amazônia a gente criou a Aliança para a Restauração, que foi criada em 2017, e a TNC faz parte da coordenação, do Conselho de Coordenação Estratégica, e é um grupo multissetorial de mais de 80 organizações. A gente começou trabalhando mais um pouco na parte de pesquisa para entender, bom, quem é que está aí? Quem é que está, como o Alexandre disse, quem é que está já no espaço? A gente identificou 10 mil iniciativas diferentes, 3 mil iniciativas diferentes de restauração na Amazônia, e das quais a gente fez, digamos, uma pré-seleção de 10 que tem realmente o potencial de atingir escala na rapidez, na velocidade que é necessário para que as coisas aconteçam, para que a gente possa chegar nesses 4 milhões no nível nacional. Então, tem 3 objetivos norteiam o nosso trabalho ali. Primeiro, para que a gente possa vencer esses obstáculos, a gente tem que ter pelo menos 3 coisas. Como é que a gente engaja os agricultores e os proprietários de terra a atribuir valor à floresta em pé, que é o que você disse, Carolina. Como é que a gente atribui valor à floresta, e talvez seja mais fácil pelos sistemas agroflorestais, mas também a floresta, né? E depois, como é que a gente cria, acho que isso é fundamental, como é que a gente cria os mecanismos financeiros criativos, sobretudo trazendo a iniciativa privada. Acho que a gente podia discutir um pouquinho mais depois sobre isso, para poder restaurar em grande escala. E depois, também um pouco como o Alexandre falou, como é que a gente cria essa cadeia de valor, né? Desde a produção de semente, etc. Como é que a gente... Então, esses são os 3 princípios norteadores. E no desempenho do nosso papel ali, a gente tem trabalhado bastante com a coordenação. Nós fazemos parte de um grupo de trabalho sobre bioeconomia agroflorestal, ou bioeconomia da restauração, e onde a gente ajudou a desenvolver o planejamento estratégico dos próximos 5 anos, e também com plano de monitoramento, que é super importante a gente ter os bons números, né, para poder gerenciar todo o sistema. O nosso objetivo principal, na verdade, é na atuação, onde nós somos bons mesmo, como organização, é como é que a gente trabalha criando os pilotos, na verdade, no campo, que demonstrem que as coisas sejam possíveis. Então, eu vou depois compartilhar um desses exemplos com vocês, mas a gente percebe, por exemplo, a gente fez, digamos, um perfil diferenciado de cada tipo principal de ator. Então, 2 atores principais com que a gente tem trabalhado de forma muito forte são os grandes produtores rurais ali, que estão trabalhando mais na pecuária. Então, ali o objetivo é identificar como é que a gente associa floresta e pecuária. E o outro são os pequenos e médios produtores, principalmente da agricultura familiar. E para esses, o sistema mais adaptado parece ser o da agrofloresta, né? E de associar agrofloresta com regeneração, sobretudo regeneração de florestas naturais, como a gente já ouviu aqui nessa discussão. Até esse momento, eu diria que a TNC aprendeu muito com o nosso trabalho na Mata Atlântica de restauração, que a gente já leva mais de 20 anos fazendo restauração ali. E um dos aspectos interessantes desse aprendizado é sobre os mecanismos de financiamento. Então, como trazer outros atores, principalmente do setor privado, a poder ajudar nesse processo. Então, com os fundos de água, por exemplo, na Serra da Mantiqueira,
e outros. A gente tem experiências em 26 fundos de água criados na América Latina, que quer dizer, como é que aquelas pessoas, os usuários, na parte mais baixa de um sistema hidrográfico, paga pelos serviços ambientais que estão sendo produzidos pelos produtores rurais na parte mais acima da bacia, né? Então, ali, a gente aprendeu muito sobre como financiar esses esquemas, que além de ser só um sistema de financiamento, é também um sistema de governança da bacia. E a gente também, de uma forma um pouco mais recente, tem se lançado como usar o mercado voluntário de carbono também para produzir recursos para auxiliar aos agricultores a poder pagar pelo processo de restauração. E esse trabalho já de 20 anos já resultou em mais de 107 mil hectares restaurados nessa área da Mantiqueira. Então, o desafio para a gente aqui é dizer, olha, levou 20 anos para a gente conseguir 107 mil hectares. Como é que agora a gente, em 10 anos, restaura 4 milhões? Então, esse acelerador, né, essa ideia de aceleração é que norteou um projeto bastante interessante que a gente está desenvolvendo agora com a Amazon.inc, no estado do Pará. O estado do Pará, super importante, representa 9% das florestas tropicais no mundo, representa no ano de 2020, foram 47% do desmatamento no Brasil ocorreu naquele estado. Nós temos ali mais de 360 mil famílias de pequenos agricultores, e então nós dissemos, bom, e eles são responsáveis por mais ou menos 1/3 do desmatamento naquele estado. Então a gente perguntou, bom, como é que a gente busca formas de resolver esse problema? Então aí surgiu a ideia desse acelerador de restauração e de agrofloresta. Então, junto com a Amazon, junto com o ICRAF, com o governo do estado, e com as várias associações de produtores, a gente desenvolveu um projeto para restaurar 18 mil hectares de florestas nos próximos 5 anos, em que é um trabalho com 3 mil agricultores familiares, em que a gente vai estar fazendo, primeiro, a restauração de 9 mil hectares de florestas nativas, e 9 mil hectares de produção agroflorestal, sobretudo com cacau, com banana e mandioca, que também associa a produção que se vende e a produção também familiar, de subsistência, etc. Então, é um processo em que todo mundo ganha. Então, por exemplo, do ponto de vista do doador, a Amazon vai poder contar com mais ou menos 10 milhões de toneladas de carbono até 2030. Então, eles são interessados em isso para o processo mesmo deles a meta que eles têm de se tornarem neutros até 2040. A população da região busca uma forma de rendimento que, na verdade, é muito mais interessante do que a própria pecuária. Tem um rendimento maior, leva mais tempo, mas tem o capital inicial para a produção. E o Estado, que vai também estar arrecadando recursos, né, a partir daquela produção. Então, é isso. Eu queria compartilhar esse exemplo e aqui abrir agora um pouco o debate para perguntas e dizer o seguinte, que a minha grande esperança é que nessa reunião a gente vai estar discutindo sobre o artigo 6º, que é fundamental para a gente buscar um pouco mais de ordem nesse sistema do mercado de carbono, assegurar a transparência, assegurar evitar a duplicidade nas contas, não é? E assegurar que a gente tem um sistema muito mais robusto para esse sistema de carbono e muito mais, de uma amplidão muito maior,
para que seja realmente uma coisa que vá além desses pequenos casos só de um ou outro caso de mercado voluntário. Então, com isso aqui, eu gostaria então de abrir o debate e está disposto a algumas perguntas aqui. Por favor. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né? É muito legal ver como você falou, tipo, grandes instituições trabalhando nessa linha da restauração no Brasil, mas eu queria entender um pouco melhor, porque quando a gente fala, assim, né, até a gente mesmo, quando a gente fala muito em restauração mais florestal, né? E eu estou entendendo que vocês estão falando do Brasil como um todo, em todos os biomas, ou pelo menos nos grandes biomas. E como é que vocês estão lidando com isso? Porque às vezes as pessoas entendem que restauração talvez venha na cabeça que é só tipo plantar árvore, né? E restauração do cerrado, de ambientes de recarga, por exemplo, do cerrado, não é plantar, assim, você não tem que plantar árvore, você tem que conseguir restaurar ali aquele tipo de campo, não sei, que foi talvez queimado muitas vezes, ou enfim. E como é que vocês estão trabalhando essa questão, né, dessa noção? Primeiro, de conscientizar as pessoas que restauração não significa, não é igual, né, a somente plantar árvores, e também tem todas as dificuldades, né? Talvez a gente ainda está aprendendo como restaurar a parte do Pantanal que foi super queimado muitas vezes com uma intensidade fora do comum, ou super pastejado, enfim, não sei. Mas uma pergunta mais aberta. Anne, eu vou começar aqui, mas obviamente acho que os outros colegas complementam. Realmente. Ai, desculpa, é para esperar mais? Tá bom. Então, perdão. Bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa. Contem com as ONGs brasileiras também nessa empreitada. Não, a gente vê uma dificuldade grande, né, do produtor aceitar, né, a restauração. Então, assim, às vezes tem o recurso, tem a estratégia, o zoneamento e a dificuldade de entrar nas propriedades privadas, né? Às vezes no setor público é mais a escala é maior, consegue-se fazer parcerias, mas no setor privado, como é que a estratégia para esse projeto grande, né, de convencer o produtor rural a recuperar a sua área, mesmo que seja de forma gratuita, né, a restauração. Então você só cede a área, a gente entra com a restauração, né? A gente estava começando aqui o desafio da cerca, né? Parece uma coisa muito simples, mas é caro cercar. E às vezes é só cercar, inclusive, e cercar é muito caro. E convencer o produtor dele deixar a gente entrar lá e fazer a restauração, ou ele fazer mesmo, né? Como que vocês fazem esse engajamento aí, essa estratégia de engajamento dentro dessa meta tão grande de 4 milhões? Perguntas e depois a gente pega mais. Vai lá então. Okay. Oi, Luiz Fernando da SOS Mata Atlântica, parabéns também. Não, eu queria emendar a fala da Marina na política pública e nos instrumentos, né? Então, assim, tem essa... Como é que vocês vão trabalhar comando e controle e incentivo, né? Então, o Código Florestal, a restauração das APPs é obrigatória. Só que isso vai levar 20 anos a partir do momento que os PRAs estão valendo, né? Então, nem começou a rodar o relógio, pela obrigação. Todo mundo acha que o Código Florestal está funcionando e que a gente já está restaurando o Brasil e, na prática, nem saiu do lugar. Tem estado que não tem PRA, né? Vários, poucos, mas ainda tem. E muitos que ainda nem validaram o CAR, enfim, toda aquela história que a gente já sabe. E muitas pessoas e organizações associam também o não cumprimento da reserva legal como um sinônimo de restauração, que não é uma realidade, né? O ativo, o excedente de vegetação nativa é muito maior do que o déficit de reserva legal,
E os PRA são muito permissivos em geral. Eles têm muitos instrumentos de compensação, que a opção de restaurar vai ser realmente um desejo do produtor, porque ele vai ter muitas opções mais baratas, mais simples. E, portanto, a gente não pode contar, do meu ponto de vista, com o déficit de reserva legal como algo que será restaurado, necessariamente. Isso quer dizer que essa decisão de um cara resolver plantar floresta fora da APP será uma decisão econômica, que é transformar um agricultor num cara florestal, que é uma cultura florestal, que, do pouco que eu entendo do mundo florestal, é uma mudança geracional, pelo menos. Estabelecer uma cultura florestal, um cara que tem uma fazenda de boi ou de cana e que vai lá uma vez por ano, ele vai plantar 20 espécies, cada uma com uma genética, uma gestão, vai virar um negócio completamente diferente, muito mais complexo. Muito, muito mais complexo do que o que ele faz hoje, que é, sentar ali na varanda da fazenda. Estou exagerando, né? Como é que vocês vão encarar esse desafio entre o comando e o controle e essa mudança cultural que talvez seja pelo menos geracional? Porque a política pública não vai dar conta. Vocês podem discordar também, mas não se esqueçam que começa lá com bater lá na campainha da porteira lá. Claro. E a nossa experiência da SOS é que é muito difícil. É surreal que você chega para um cara em Piracicaba, na região da maior governança do Brasil, ele não tem APP, você oferece a floresta de graça, ele não quer. Então, não quer. Vamos lá, e agora? Vamos lá, Alexandre, você quer tomar a primeira palavra e depois a gente passa para os outros? Eu estou me jogando na fogueira porque eu vou ter que sair correndo. Então eu estou me jogando na fogueira aqui. Mas tudo bem. E tem a da Andréia ainda. Deixa eu sair antes da Andréia perguntar. Não. Não, vamos lá por etapas. Obviamente que as coisas, para mim, eu vejo de uma forma bem vinculada, assim. Tem aquela máxima de que o produtor que está no vermelho não olha o verde, né? Então todo mundo sabe disso. Também tem a questão cultural, que a gente também sabe disso. Então, nunca que o W vai chegar lá em Pardinho e falar assim, não vai. Não é a gente que vai fazer, vocês sabem disso. Quem tem que fazer isso é o parceiro que está lá fazendo. Né? Ganhar confiança de produtor rural é muito difícil. Para a gente já é difícil, o produtor rural que fechar na sua propriedade. Eu venho de família de fazendeiro. Chegasse alguém lá fazendo meu pai e falou, vou plantar, você não põe o pé aqui, rapaz. Né? Não é assim. Não é vai chegando e vai plantando. Não é fácil mesmo. Mas aí eu acho que tem essa ideia de essa ideia das Olimpíadas da Restauração, que você começa a ganhar escala, de aí sim trabalhar geracionalmente, né? Que responde uma parte da sua pergunta. Não tem aqui bala de prata, né? Você tem processos e aprendizados e ganhando escala. Então vamos fazer um grande processo nacional de escola com restauração florestal? Vamos. Eu acho que é um bom caminho para atingir o médio e longo prazo, né? Acho que quando você fala de restauração, e a gente sabe disso que hoje, em geral, ela é custo, né? Se já aparecer de graça, você já acha que é ótimo, né? Porque tem o custo da cerca, tem o custo se alguém quer oferecer, se o cara tiver afim, é ótimo. O cara não está afim. Então a gente aposta na restauração econômica. Então tem um caso, por exemplo, estava conversando com o Thiago, que trabalha isso no WWF Brasil, é o Thiago. Então ontem ele me deu uma aula e falou, nós estamos fazendo um negócio super bacana de SAF, com restauração, no Espírito Santo, com café. Eles já trabalham com café, só que ele é pleno sol. Então você vai fazer um café sombreado, com um mix de árvores de mais longo prazo, né, de longo ciclo, de ciclos longos. E é interessante, aí trazendo uma empresa que vai comprar, né, uma grande empresa multinacional que vai comprar o café dos caras. Então você está dando escala, você dá um horizonte, né, dá um horizonte inclusive de mercado consumidor. Então aí o cara vê um benefício de curto prazo, mas o cara já né, café é uma árvore, vocês sabem disso melhor do que eu. Agora, mudar de pecuária para café é um outro, realmente, é uma bisca. E agora, também acho que nós vamos trabalhar, a ideia da parceria são pelo menos esses 3 grandes biomas, né? Mata Atlântica, Cerrado
em Amazônia. Também gostaria muito da gente olhar o Pantanal, né, e outros biomas necessários, né, mas para mim, assim, se a gente começar com 3 e der certo com 3, a gente pula para o 4º, pula para o 5º, né, eu não tenho muita dúvida disso, a gente tem energia, vontade e ambição, e a gente, como todo ambientalista, a gente acha que vai mudar o mundo, a gente acredita mesmo, e a gente acredita realmente que a gente vai atingir isso. Vai ser muito difícil, mas a gente é capaz. Obrigado. Miguel, você pode acrescentar algumas palavras aí? Com certeza, Leonardo. Acho que tem 3 coisas que eu queria falar. A primeira delas é o seguinte: o Brasil é o país da restauração, e ela já está acontecendo aqui no Brasil. E a restauração ela precisa incluir as pessoas, né? A gente está falando que transformar produtos e serviços da floresta em commodity não resolve, quer fazer mais do mesmo, né? Na verdade, a gente não quer isso é uma das causas do problema. Então, está na hora da gente fazer diferente. A gente quer uma economia de base florestal que seja inclusiva, que valorize a manutenção da floresta em pé. A gente quer consolidar paisagens produtivas sustentáveis. Então, isso sim demanda uma mudança de cultura, mas muito mais do que isso. Só uma mudança de cultura ou só a união de 4 grandes organizações não é isso que vai mudar significativamente o contexto. Se a gente não puder ter crescente aporte de capital privado e avançar com a implementação de política pública, só a mudança de cultura não vai levar a gente em lugar nenhum. Tá? Então, acho que é importante a gente conciliar essa visão. E eu queria comentar também sobre essa perspectiva de que a gente não quer só restaurar a floresta. Não é isso, né? E uma coisa que tem ajudado muito, tanto para a gente ajudar essa nova perspectiva de que o que a gente quer é recuperar sistemas ecológicos, mas também no diálogo com o produtor privado, né, acho que foi um dos pontos que o Luiz trouxe, é o conceito de capital natural. Porque restaurar não é só plantar árvore, é muito mais do que isso. Uma floresta ou qualquer outro ecossistema não é um conjunto de árvores ou de indivíduos de uma espécie. Não é isso, né? A gente tem todos os fluxos de matéria e energia e tem as pessoas que vivem ali e que têm a percepção de valor sobre esses serviços. Se a gente não olhar para esses 3 eixos, né, o conjunto de recursos naturais, mas os fluxos e a percepção das pessoas, a gente não vai chegar lá. Então não adianta a gente ter uma visão simplificada do que é a floresta e querer focar na floresta, porque a floresta tem mais potencial de sequestro de carbono. Só isso não vai resolver. É muito mais profundo, é muito mais amplo. E aí eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, porque manter o capital natural em propriedade privada é uma condição, inclusive, do próprio conceito de propriedade privada. Tem uma coisa chamada valor social da propriedade. E você precisa manter os ecossistemas funcionais para manter o valor social da propriedade. Significa o quê? Sucessão familiar só é possível se a gente tiver sustentabilidade, se a gente conservar a biodiversidade da propriedade privada. Tá? Então, acho que não tem ninguém aqui que vai resolver o problema sozinho. Pelo contrário, que a gente quer resolver junto. O ganho de escala ele só vai vir quando cada um fizer a sua parte. Aporte de capital privado, implementação de política pública e uma mudança cultural mais sistemática que nos permita chegar longe. Obrigado, Leonardo. Carolina, você podia adicionar também alguma? Vou lá, vou tentar ser sucinta. A primeira coisa, principalmente quem não está aqui com a gente, né? Tem 4 instituições aqui internacionais, mas tem gigantes nacionais do outro lado. Eu queria reconhecer isso. Então, acho que tanto a SOS Mata Atlântica e PAN são organizações históricas no Brasil. E eu acho que a vantagem de fazer restauração no Brasil é que é realmente um movimento, né? Que inclui o expertise que a gente traz de fora os canais de comunicação, de financiamento e todo o expertise nacional. Eu acho que poucos países têm esse nível de excelência que a gente consegue ter. Eu acho muito interessante que na WRI, quando eu fui, né, entender melhor a aliança, e a equipe de floresta fala muito assim, no movimento de restauração. Vocês têm certeza que a palavra é movimento? Eles falaram, temos, é um movimento, é uma força. É uma sociedade junto, cada um tem seu papel, está todo mundo trabalhando. Então, assim, eu acho que isso faz parte da resposta sobre a comunidade. Na WRI, a gente desenvolveu uma ferramenta que eles chamam de ROAM, né, mas alguns chamam de ROAM, mas foi exatamente uma ferramenta desenvolvida para entender melhor a percepção da comunidade local antes de começar um projeto de restauração. O que eles, né, viam como os benefícios. E eu estava aqui tentando lembrar, mas agora, como tudo fica gravado, eu tenho medo de errar. Mas eu me lembro que em uma dessas pesquisas, a comunidade local falou, a gente quer água.
A gente vai fazer isso por água. Agora, eu não lembro já se foi na Mata Atlântica ou em outro bioma. E isso fez toda a diferença. Essa identificação, criar todo o conceito e o projeto de restauração da região voltado para o que eles precisavam. Aquilo ganhou um apoio local que agora o projeto pode terminar, que vai continuar, né? Que eles realmente integraram aquilo à política pública local, os desejos da comunidade. Então, eu acho que um desafio de iniciativas como essa, movimentos como esse, é que realmente a gente, na urgência de resolver a questão da mitigação climática, na urgência de recuperar os nossos ecossistemas, a gente não ignore ou diminua a importância da questão social naquele local. Porque se a gente fizer isso, estamos fadados ao não cumprimento das nossas próprias metas, né? E eu acho que aí passa pela questão cultural que o Luiz trouxe também. Vai demorar um pouquinho, vai, mas eu acho que a gente tem que entender quais são os anseios deles e tentar casar os nossos de restauração, porque economia tem, né? Benefício econômico tem, benefício para a comunidade tem. Então, acho que é uma questão de diálogo e as novas gerações certamente entendem isso melhor. Antes de abrir para uma outra segunda rodada de perguntas, eu queria só tratar o tema de políticas públicas que você, Luiz, levantou. Então, por exemplo, eu queria dar, por exemplo, o exemplo do Pará, onde a gente tem trabalhado muito conjuntamente com o governo, então associando também, inclusive, a criação do fundo da Amazônia Oriental, para ter certeza que também isso vai estar sendo um apoio às iniciativas também de restauração. Então, e tem que pensar também, por exemplo, o que a gente aprendeu na Mantiqueira, que vai chegar um ponto que a gente tem que pensar, bom, como é que a tarifa de água possa estar cobrindo o preço pelo custo real da água. E tem um aspecto social de pensar como isso é feito, mas os grandes consumidores de água, eles poderiam estar pagando um pouco mais pela água que recebem, né? Então, tem que pensar a precificação, etc., mas completamente de acordo, e completamente de acordo com você a respeito de dizer, olha, é um movimento, nós precisamos de, quer dizer, não é só que precisamos, os arranjos institucionais que foram discutidos aqui já incluem todas essas organizações, e por favor, se ainda não inclui a de vocês, a gente precisa ter a certeza que está incluindo, né? Porque eu não sei exatamente o arranjo na Mata Atlântica, mas isso é importantíssimo. Por favor, as outras perguntas. Eu me chamo Pauline, muito obrigada. Eu estou aqui representando a Universidade da Leuven, da Bélgica, mas na verdade eu estava fazendo um estágio como IP, e por isso que conheço desse contexto também. Só para comentar primeiro sobre os assuntos que já foram falados, eu fiz uma pesquisa sobre exatamente aquele problema de aderência dos pequenos produtores no sistema Cantareira, numa escala muito local. E era mais sobre como a participação social dos pequenos produtores nesses projetos de conservação podem avançar na permanência e sustentabilidade de PSA no sistema Cantareira. E eu identifiquei os extensionistas agrícolas da Casa de Agricultura em São Paulo como mobilizadores instrumentais para produtores aderir a esses projetos. Mas eles sofrem uma grande falta de recursos humanos e financeiros. E, enfim, em Nazaré Paulista, nesse pequeno município, realmente eu vi que se esses mobilizadores teriam mais recursos, eles conseguiriam também ajudar o IP a poder reflorestar mais. Enfim. Chegando na minha pergunta, eu acho que o Miguel falou sobre o fato que vocês são 4 organizações muito grandes, mas que vocês querem promover iniciativas de baixo para cima, né? E eu queria saber quais métodos que vocês pretendem usar para assegurar esse bottom-up e como se encaixa a mobilização social e participação social nesse contexto. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou Andréa Azevedo, trabalho no Fundo JBS pela Amazônia, trabalhei muitos anos no IPAM e a gente vem trabalhando com essa questão há muitos anos, né? Então, eu estava aqui, já tem um tempo, né, que eu vi essa aliança. Na época foi o Maurício da CIAI que me contou, que eu sou
conselheira lá na CIAI, e logo que foi logo como eu estava entrando no fundo, eu pensei, gente, por que a gente não pega os produtores que estão na lista, eles têm uma lista lá de produtores que estão banidos de vender, né, em todos os frigoríficos que fazem esse tipo de critério, né, Marfrig e tal, e junta com uma iniciativa dessa, porque assim, eles precisam, né, é diferente de eu querer, de eu ser convencido, de eu ter um retorno econômico. Claro que se tiver tudo isso, e se tiver, obviamente, a necessidade, tudo fica mais fácil. Então, fiquei pensando desde então e nunca consegui, obviamente, a gente pode conversar muito mais sobre isso, mas como que vocês entendem? Eu cheguei atrasada, desculpa, tem um tamanho de propriedade, tem alguma coisa que impeça esse tipo de parceria? Porque eu acho que poderia ser um arranjo interessante. Então, era só para provocar aí vocês sobre isso, né? Eu acho que tem essa demanda, pode existir essa demanda de uma maneira mais simples, porque isso que o Luiz falou é muito verdadeiro. Nem com pequeno, acho que com grande talvez mais, se ele tiver a necessidade para conseguir estar no mercado, mas o pequeno ele não vai abrir mão do pedaço da área dele. Eu estou ali também na Transamazônica, com projetos exatamente como você está falando, gado e safra de cacau, e ele precisa, porque se ele não tiver essa rentabilidade, ali a gente está contando com o cacau, ele vai continuar desmatando, porque ele desmata porque a pecuária não fecha a conta para ele, né? É R$ 3.500 por ano para 25 hectares de pecuária. Né? Então, é o menos que o Bolsa Família. Então, na verdade, assim, tem que ter um retorno econômico para o pequeno. Assim, não tem como não ter. A não ser nas nascentes e tudo mais, você fazer o restauro ecológico, né? Ok. Se tiver PSA, melhor ainda. Então, era só para entender como que vocês veem esse tipo de possibilidade. Tá, vamos começar com você, Miguel. Quer trazer alguma contribuição nessas duas perguntas? Quero sim. Primeiro, em relação à fala da Pauline, acho que participação social é fundamental se a gente quiser manter permanência dessa vegetação secundária, né, que a gente sabe que é chave para esse movimento de restauração. E aí tem algumas questões, né, para começar com a legislação e com política pública, a Mata Atlântica e a Lei da Mata Atlântica, que tem ali um dispositivo para proteção da vegetação secundária, conseguiu aumentar significativamente na última década a permanência desses fragmentos no bioma. Enquanto na Amazônia a gente tem uma permanência de por volta de 5 anos, mais ou menos, na Mata Atlântica se aproxima de 10 anos. Então esse é o impacto que a política pública pode ter, né? Acho que é super importante a gente considerar isso. Mas aqui tem uma questão de mercado também, né? O crédito rural hoje, da forma que ele é estruturado, ele enforca o produtor, principalmente o pequeno, que fica ali muito dependente do capital privado para o custeio da produção, né? Então, se ele já está ali com dificuldade para pagar o custeio do que ele depende, vamos dizer assim, é muito difícil ele se arriscar para outros caminhos, né? E tomar outras oportunidades de crédito para fazer algo que ele não sabe fazer direito, ou que ele tem receio de não dar certo, ou seja, para arriscar, né? É um investimento também do ponto de vista do produtor. Então, eu acho que a gente precisa também olhar para o crédito rural, a gente precisa olhar para os incentivos, né? A gente falou aqui do petróleo e gás e de outros setores da economia que se desenvolveram por meio de incentivos e de programas governamentais de longo prazo, anos, décadas de investimento. Por que a gente acha que a restauração vai nascer sozinha e se desenvolver sozinha? Não vai. Isso precisa ser prioridade, isso precisa ser política pública, né? A gente precisa olhar para a restauração como uma solução. Se a gente não fizer isso, a gente não avança. Agora, como é que a gente faz para garantir que a gente vai ter essa participação de baixo para cima dos coletivos e ter esse aporte? A gente tem trabalhado com esses coletivos para entender quais são as demandas e quais são as oportunidades. Ou seja, os pipelines de projetos são construídos por esses coletivos que estão se estruturando para mapear as áreas de restauração, que estão consolidando bancos de áreas de restauração, ou seja, que na sua auto-organização já estão apontando os caminhos. Então, a ideia não é que 4 organizações internacionais cheguem apontando para outros caminhos, de forma alguma. Aqui a gente quer alimentar esses caminhos que são identificados de baixo para cima, para que eles possam seguir crescendo e se desenvolvendo. E aí, rapidamente, Leonardo, sobre a fala da Andréa,
E aí eu já falo que eu queria estar aí com vocês, vários colegas, eu fico aqui angustiado de estar aqui do outro lado da tela, mas enfim, a agenda com os produtores da lista negra nem sempre é muito fácil, porque às vezes a gente esbarra numa relação conflituosa que foi alimentada nos últimos anos. E a gente sabe que não existe dicotomia, que no final das contas a gente quer a mesma coisa. Mas, eventualmente, as parcerias com os produtores são um pouquinho mais complexas, né? Principalmente no que tange a permanência, justamente por não ser o business e ser algo que eles precisam fazer para destravar um processo produtivo, é quase como um fazer por obrigação. Então, a gente não tem aquela mudança cultural, a gente tem a obrigação do fazer. Vem o dinheiro, eu quero fazer. E aí, o que a gente encontra é que, às vezes, a relação com as ONGs e com o terceiro setor, ela não é exatamente o que esses produtores estão procurando. Eu, particularmente, acredito muito na economia da restauração e de que uma demanda comercial vai precisar da estruturação da cadeia da restauração. A gente precisa de prestadores de serviço que atendam essa demanda do produtor que precisa fazer, que quer fazer ali para se livrar daquilo, etc. Porque as ONGs têm capacidade limitada, a gente atua num vazio de política pública, vamos dizer assim, tentando tirar aquilo da inércia. Mas uma demanda comercial, ela precisa de uma estrutura. E aí precisa de fomento desse setor da economia. Se a gente não enxergar a restauração como uma oportunidade econômica, uma oportunidade de desenvolvimento, se a gente continuar considerando a restauração como uma agenda ambiental, ela vai ficar ali na bolha das ONGs, do terceiro setor e não vai para frente. A gente não quer isso, a gente quer que isso seja efetivamente uma solução para os dilemas sociais. Tá certo? É isso, Leonardo. Valeu. Legal. Miguel, eu gostaria de pedir a Carolina que, à medida que ela faça também a resposta às questões, que você possa fazer também a sua consideração final, porque a gente está chegando já no final do nosso tempo, com um minutinho, e depois a gente volta para o Miguel e eu termino a sessão aqui, tá bem? Vamos lá, Carolina? Quanto a essa questão de baixo para cima e como envolver as comunidades locais, eu acho que seria importante falar sobre os nossos 6 pilares, que eu acho que eles ajudam a explicar isso. Então, a Aliança tem muito objetivo de tentar usar a nossa energia conjunta para o que a gente em inglês chama dos enabling conditions, né? Então, realmente permitir que as condições para que a restauração ganhe escala no Brasil existam e se consolidem. E aí, para isso, a gente mapeou 6 pilares, que ajudar a fortalecer governança regional, né? Então, aquela questão que realmente a comunidade, o Estado, o município tem que estar prontos para esse tipo de economia chegar, trazer inovação financeira, né? E capacitar as pessoas na região para serem capazes de entrar nesse sistema. Ciência e tecnologia, como eu falei, há um cálculo de que para cada dólar investido, a gente poderia recuperar 2,39 dólares, né, principalmente em pesquisa especificamente relacionada à civicultura nativa. Bem comunicar os resultados, para as pessoas também bem entenderem do que se trata e o que está em jogo. O jogo do custo-benefício, ajudar a apoiar na formulação de políticas públicas, que podem ser tanto na escala municipal, estadual, quanto federal, e promover acesso a mercados, que é crítico, fazendo aí uma ponte já com a questão da Andréia, que realmente você precisa botar comida no prato da sua família. Enquanto isso não for possível, a restauração não será possível. Agora, indo para as considerações finais, eu acho que a gente tem que lembrar que é uma situação urgente, queremos muito que a restauração aconteça já em escala, mas vai ser uma transição. Mesmo que a gente queira ir muito rápido, vai ser uma transição. E nessa transição existe a economia atual, existem as formas de renda para uma família atuais, e a gente tem que entender como essa transição acontece de forma justa, sustentável financeiramente, e que dê tempo para as pessoas também amadurecerem essa nova realidade nas suas famílias e nas suas comunidades. É uma questão que vai contra o relógio? Mas também tentar fazer de forma que a gente não respeite esses tempos. Infelizmente, talvez os projetos não se tornem tão robustos ao longo prazo como eles precisam ser. Então, um pouquinho de resiliência e paciência. Tá bem. Miguel, você gostaria de fazer suas considerações finais, por favor? Claro, na verdade, só reforçar o que eu já disse, Leonardo, eu acho que o Brasil é o país da restauração, aqui ela já está acontecendo em escala e a gente precisa fazer isso junto. A gente precisa do apoio de todos e todas, no mundo todo,
trabalhando para a gente fazer da restauração uma solução e não um problema. Restauração como solução para os problemas sociais. E então, nesse momento, eu gostaria realmente de agradecer a você, Carolina, Miguel, Alexandre, que infelizmente teve que deixar a gente um pouco mais cedo, por essa participação e realmente confirmar que isso, apesar de estarmos aqui os 4 grandes organizações internacionais, esse não é o objetivo. Como a gente disse, olha, só lá na Amazônia são 80 organizações, na Mata Atlântica seria até legal a gente botar isso no papel para dizer o tamanho que representa esse movimento. Mas uma coisa que eu aprendi é que para a gente alcançar a dar resposta ao desafio que a gente tem na mão, na velocidade que a gente precisa, é impossível fazer sem parceria. É impossível. Então, e aqui eu acho que a gente vai ter que explorar um pouco mais essa discussão sobre como trazer os agentes, os atores, sobretudo da economia real, os grandes produtores, para realmente investirem mais nesse processo e pensar nos mecanismos de financiamento que também precisam estar mais claros. A gente vê dinheiro de restauração sendo devolvido pelo dinheiro ao governo, onde existem planos. Então, a gente está vendo agora de forma mais clara como essa união estratégica está ajudando a gente a aumentar o ritmo e a escala, a restauração. E eu vejo isso um pouco como esse processo de transformação em que a crisálida está ali, quase no momento de sair e de transformar-se numa borboleta. A gente está ainda naquele momento de identificar quer dizer, nas dores dos últimos momentos, né, que a crisálida quebra aquilo para poder sair a borboleta. Então, mas eu vejo essa borboleta sair e o meu sonho é de ver que isso seja, que traga com elas as cores mais bonitas possíveis e que seja uma borboleta verde. Então, tá lá, gente. Muito obrigado pela participação de vocês e sucesso para o próximo evento. Tchau.